Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma atividade que envolve os dois módulos da nossa apostila, o 42 e o 45. No módulo 42, como vocês estão vendo aqui, na página 71, nós temos o início dos textos que tratam do tema o discurso de ódio na internet. Então eu li com vocês, eu já tratei desta aula, nós fizemos leitura e interpretação. Na verdade, o propósito desta aula era fazer a leitura dos 3 textos e fazer a síntese de cada um. Essa leitura com significado de interpretação para fazer síntese, na verdade, ela já antecipava a proposta da aula de hoje, que nós estamos aqui no módulo 45. Eu estou na página 95 e agora nós vamos escolher que tipo de redação eu quero fazer. Se eu vou fazer uma dissertação expositiva, apenas informar e discorrer sobre o discurso de ódio na internet, ou se eu quero fazer uma redação argumentativa para discorrer sobre o discurso de ódio na internet e opinar, dizendo que isso é crime, que devemos evitar, que devemos pensar 2 vezes antes de compartilhar ou postar algo para que não compartilhe e não seja exatamente esse tipo de discurso. Ou até mesmo quando a gente vai responder a uma indagação ou alguma provocação que pode acontecer, nós estamos sim, sem querer, compartilhando mensagens agressivas e que não são legais. Para a gente trabalhar esta aula, eu vou apresentar para vocês um vídeo bem interessante que vai tratar exatamente desse discurso de ódio. É um professor, ele está fazendo orientações de como que a gente poderia fazer uma redação se o tema fosse exatamente este. Vamos para a aula então, gente, que tá bem legal. Então, como nós já vimos, módulo 45, página 95. Nestas últimas aulas de redação, como vocês viram, nós aprendemos que há 2 tipos de dissertação, a expositiva e a argumentativa. O tema aqui é o discurso de ódio da internet. E como nós vimos nas aulas anteriores, lendo 3 textos da apostila, o discurso de ódio, ele não é liberdade de expressão, ele é crime e precisa ser denunciado. Com base então nos textos lidos no módulo 42, você vai escolher uma proposta de redação. Você pode fazer uma redação dissertativa expositiva ou você pode fazer uma redação dissertativa argumentativa. Leve em conta a finalidade do seu texto. O que você quer? Você quer persuadir ou você quer discorrer sobre o assunto? O que mais te desafia e te motiva neste momento? Como nós trabalhamos com ambas as dissertações e já estamos praticamente finalizando a nossa apostila 4, seria legal você também fazer esse tipo de teste. O que é mais desafiador para você? O que você tem mais dificuldade? É mais ou menos assim que eu penso. A partir do momento que você se propõe a fazer algo que te desafia, você está aprendendo mais. Na proposta A, você vai fazer uma dissertação tentando persuadir pessoas que divulgam mensagens de ódio. Então você vai tentar convencer essas pessoas a mudar de atitude. Falar que isso não é legal, explicar. Então, com base nos 3 textos, você vai ter ali muitos exemplos para você justificar as suas ideias, para você convencer essa pessoa a mudar de atitude. Além dos textos da apostila, você também terá o vídeo que eu vou passar para vocês. É um vídeo bacana que vai orientar também. Tem um professor lá explicando bastante sobre isso. Na proposta B, se você for escrever uma dissertação expositiva, você apenas vai tematizar a intolerância nas redes sociais. É mais ou menos uma dissertação informativa. Você vai constatar que existe esse tipo de discurso nas redes sociais. Certo, gente? Caso haja dúvida, você ainda não saiba, para evitar que você busque lá no canal, no YouTube ou no Plural essa aula, eu estou aqui mais ou menos fazendo um resgate do que já foi visto. É como se fosse uma revisão mesmo. Então, a dissertação expositiva, você vai apresentar o assunto, você vai justificar colocando os exemplos, falar sobre esse assunto de uma maneira assim mais informativa, esclarecedora, e você vai resgatar isso, você vai sintetizar. Então, o que é o discurso de ódio? Explicar
como são, quais as ocorrências e depois confirmar que o discurso é isso e ponto final. Na argumentativa, você vai escolher aquela proposta de que você conhece uma pessoa, ela tem essa prática, essa postura na internet, você vai tentar mostrar para ela que isso não é legal, que isso é crime e convencê-la a mudar de atitude, de opinião. E na conclusão você vai reforçar isso, dizer que é crime e que não é legal e que as pessoas que agem assim precisam mudar suas posturas. Voltando aqui àquela comparação que eu fiz, o que seria uma dissertação expositiva, o que seria uma dissertação argumentativa. Aqui o tema é Natal. É como se você pegasse o discurso de ódio e tentasse. Aqui, como eu falei, o que é o Natal, qual a característica, o que acontece, o que o Natal representa, como as famílias reagem a esse dia 25 de dezembro. Aqui você vai falar exatamente o que é o discurso de ódio, como que as pessoas reagem, como que as pessoas fazem na internet e terminar confirmando isso. Na argumentativa, você já começa dando uma opinião. Então aqui, há muito que o Natal deixou de ser uma festa religiosa. Há muito que a rede social deixou de ser apenas uma ferramenta de entretenimento. E aí você já começa falando do discurso de ódio, entendeu? Explica, fala que é crime e conclui exatamente isso. Certo, gente? Orientação para você fazer o dissertativo argumentativo, caso seja essa a sua opção. Então, você começa apresentando o tema, já coloca o problema que o discurso está aí presente e que isso tem prejudicado muitas pessoas. Coloque 2 argumentos e conclua. Caso você não queira fazer o argumentativo, o expositivo, você começa afirmando que na internet há discurso de ódio, explica, dê exemplos da presença desse tipo de discurso nas redes sociais e conclua fazendo exatamente uma afirmação disso, uma síntese disso. Certo, gente? Esta é a aula de hoje. Vamos agora, então, assistir ao filme, ver a explicação deste professor que eu comentei com vocês, que ele vai orientá-los bem direitinho sobre este tema e dar algumas dicas que eu não falei exatamente para vocês assistirem a aula dele e se informarem também. Perfeito? Vamos lá então ao vídeo? Depois da eliminação brasileira na Copa do Mundo 2018, o jogador Fernandinho foi alvo de ataques raciais nas suas redes sociais. Discurso de ódio nas redes sociais. Eu sou Rafael Augusto e esse é o tema de redação de hoje. Antes de mais nada, é importante definir o que é discurso de ódio. Para fins legais, discurso de ódio é toda aquela ação, gesto, representação que é capaz de ofender ou atacar alguém de alguma forma. E esses ataques podem ser a raça, gênero, nacionalidade, sexualidade e religião, a pessoas ou a grupos de pessoas. Também temos uma interpretação muito mais popular do que é o discurso de ódio. Ele pode ser qualquer ato ou ação que discrimine um grupo de pessoas, um aspecto muito mais amplo. Esse discurso de ódio ele pode acontecer de 2 formas. Ele pode ser da forma direta ou da forma indireta. A forma direta acontece quando esse ataque ele é explícito e focado em alguém ou em um grupo de pessoas. Como exemplos do discurso de ódio direto, a gente tem os ataques que o Fernandinho sofreu depois que a seleção brasileira perdeu para a Bélgica. Pesado isso. Outro caso que a gente tem é da jornalista Fernanda Gentil, que foi atacada nas redes sociais depois de postar uma foto com a sua namorada. Em casos mais antigos que tiveram muita repercussão, foram o caso da Thaís Araújo e da Ludmilla, que também foram muito atacadas nas suas redes sociais. É importante ressaltar que esses casos aconteceram com pessoas famosas. Porém, ele também acontece com pessoas que não são famosas, diariamente, todos os dias. E o discurso de ódio indireto, ele acontece de uma forma mais velada, através de comentários ou atitudes, mas nada tão direto a essa pessoa. Como exemplos disso, temos aqueles comentários que são feitos em relação ao cabelo da pessoa, à classe social da pessoa, que eles não são focados na pessoa em si, mas é um pensamento sobre o panorama geral daquele grupo social ou racial. Muitas pessoas explicam seu discurso de ódio baseado na liberdade de expressão. Apesar disso, é importante ressaltar que a liberdade de expressão, apesar de ser um direito assegurado pela Constituição, ele vai até certo ponto. O direito de um vai até onde começa o direito de outro. Então é importante saber que o discurso de ódio ele já está ultrapassando o limite. Ele está sendo um ataque a alguém ou a algum grupo social. Também é importante frisar que o discurso de ódio ele sempre existiu, mas são as redes sociais que amplificaram o volume dele. Então, para escrever uma redação sobre esse tema, é muito importante que vocês pesquisem sobre e tragam bastante informações, dados, citações para construir sua argumentação. E, para construir essa proposta de intervenção, é importante pensar em alguns aspectos que podem aparecer lá.
Como ensinar os jovens nas escolas, através de cursos, através de disciplinas, que o mundo real e o mundo digital são muito relacionados, são uma coisa só. E as ações em cada um deles interferem no outro. Além disso, o governo deveria ter uma legislação muito mais específica, muito mais focada para esse tipo de crime. Esse tema de redação já está disponível na nossa plataforma, com todas as referências que eu usei nesse vídeo. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, ativar o sininho do YouTube e até mais. Tchau, gente! Preste atenção nessa reportagem que o assunto é importante. Com as redes sociais, o preconceito encontrou um terreno fértil para se espalhar, fica cada vez mais forte por meio do anonimato, aliás, atrás do anonimato da internet e da desculpa de ser só uma opinião. Saber quando a liberdade de expressão vira discurso de ódio é fundamental. Ameaças, difamação, preconceito, mesmo que feitos em um comentário na internet, são crimes previstos no Código Penal brasileiro. Basta não gostar da cor da pele, do gênero, da idade para ofender uma pessoa? No ano passado, um monitoramento de 3 meses analisou quase 400 mil posts e comentários feitos por internautas brasileiros em redes sociais e portais de notícias. Foram encontrados 10 tipos de intolerâncias mais comuns. A política teve a maior incidência, com quase 220 mil menções, mais de 4 vezes superior à misoginia, que aparece em segundo lugar. Toda vez que a gente é complacente com esse estado de agressão, nós estamos, na verdade, colaborando com ele. E a gente contribui quando a gente aceita isso. Afinal, foi o meu tio, foi o meu primo na minha família, foi no grupo do WhatsApp. Se nós formos nos tratar com essa maneira, onde o ideal é destruir o outro, o diferente, nós vamos ter um mundo opaco, cinza, totalitário e violento. Quem é exposto na internet deve preservar a prova, salvar a imagem com a ofensa e, sempre que possível, procurar um cartório para fazer uma ata notarial, que funciona como uma autenticação da imagem. Imprima e leve a qualquer delegacia para fazer uma denúncia formal. Para quem comete crime de injúria ou difamação na internet ou fora dela, a pena é de 1 mês a 1 ano de prisão e multa. Em caso de discriminação racial, a pena é de até 3 anos. Esses crimes são considerados de menor potencial ofensivo e muitas vezes as penas são convertidas em medidas alternativas. Mas quando a ofensa está exposta na internet, vista por milhões de pessoas, é comum os juízes aplicarem punições mais duras. O que a gente vê hoje, essa disseminação de discurso de ódio, de ofensas pela internet, talvez seja justamente porque a gente ainda não tem a cultura de levar isso até o fim no âmbito offline. E o que acontece? Isso gera uma cultura de que na internet todo mundo é livre, um pensamento falso de que na internet todo mundo é livre para ofender todos e tudo, porque não tem uma repercussão penal ou civil dali para frente. É preciso não achar bonito isso, é preciso denunciar isso, é preciso que os professores falem disso para os seus alunos, é preciso discutir que a diversidade é um dos valores mais importantes para manter uma democracia. É isso, pessoal. Nessas últimas aulas, eu estou tratando de alguns outros temas. Estou aproveitando, sim, o que a gente tem na apostila, mas eu estou fazendo adaptações. Estou trabalhando mais com propostas de textos. Estou meio que instigando vocês a participarem, fazendo provocações, que vocês falem, que vocês deem palpite, que vocês respondam a algumas questões. Estou trazendo algumas atividades assim que não tem na nossa apostila. Eu espero que vocês estejam gostando e estejam participando. E eu gostaria então do retorno de vocês, se vocês estão fazendo, se vocês estão entendendo, se vocês estão gostando, ou se outro assunto aí que vocês tenham em mente, que vocês gostariam que fosse pesquisado e que eu trouxesse aqui para a gente conversar. Participem! Deem notícia, mande as redações por e-mail para eu dar uma olhada, dar uma corrigida. Ok, gente? Beijo, tchau, até mais!